Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Sucesso Delas Cast. Para você que ainda não nos segue, vai lá, se inscreve no canal, no YouTube, no Spotify, também no Instagram. Segue, se inscreve, compartilha, porque toda semana nós temos episódios novos. Quarta-feira, às 18 horas, você vai encontrar aqui um conteúdo novo e incrível. Então já compartilha. Para começar esse programa de hoje, que tem um tema assim muito importante para nós mulheres e para quem não é mulher também, porque tem que aprender, tem que saber, tem que ter informação. Mas antes de começar esse programa, eu quero já agradecer os meus patrocinadores. Quero agradecer a Liz Story. Lá na Liz Story você encontra tudo para sua imagem de sucesso. Lá você vai encontrar roupa, sapato, acessório, bolsa, tudo que uma mulher precisa para realmente se sentir uma mulher de sucesso. Agradecer também a Roberta Silva, em nome da RPMM Corretora de Seguros. Uma corretora de seguros voltada para a mulher, voltada para a força de trabalho feminina. Então, se você quer se sentir aí resguardada, né, em algum momento da sua vida que você possa ter alguma dificuldade, né, de saúde e tantas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia, a Roberta tá aí para te ajudar nessa jornada com muita confiança e tranquilidade. Agradecer também o Hot Dog do Betão. Gente, o Hot Dog do Betão faz parte da história de Macaé, né? Então, se você não conhece, precisa experimentar esse sabor. E para você que conhece, já sabe que é maravilhoso. Hot Dog do Betão faz parte da história. Lá nós encontramos a Flávia e a Maiara, empreendedoras maravilhosas que facilitam aí a jornada desse sucesso. E agora vou falar com a minha convidada dessa noite. Ela já esteve aqui nesse programa, mas hoje a gente vem com conteúdo diferente, com informações novas e muito relevantes para nós mulheres e para todo mundo, né? Como eu já disse. Então hoje eu recebo aqui com muito carinho, no Sucesso Delas, Alessandra Barreto. Para quem não conhece essa mulher incrível, eu quero que ela se apresente, porque assim, às vezes eu falo, ela tem mais uma formação e descobriu algo novo e mais alguma coisa. Conta aí, Ale, para mim, Ale, né? Quem é Alessandra Barreto para mim e para o meu público? Boa noite, muito obrigada. Acho que ser convidada pela segunda vez é mais que uma honra, né? Mostra que realmente a gente tem alguma coisa para compartilhar. E fora também agradeço sempre a amizade, né? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa valorizar. Então, muito obrigada. Tá? Mais uma vez aqui no Sucesso Delas Cast, né? Esse podcast que está aí crescendo e vai crescer cada vez mais. Então, a Lê Barreto, ela é uma pessoa inquieta, né? A vida que me move, eu amo estudar e eu tenho cada vez mais me especializado na área da mulher. Como mentora comportamental e convivendo sempre com mulheres, meus estudos têm sido direcionados todos para comportamento, para emoção e as mulheres especificamente pelo fato de me entender e saber também como que as mulheres cada vez mais querem dominar o mundo e eu quero estar ali junto. Então, eu tenho especializado assim, em traumatologia da mulher, análise de temperamentos humanos, que é um conhecimento riquíssimo, que às vezes a gente pensa que é só saber se você é sanguínea, que você é melancólica. Ter a informação é importante, mas saber o que fazer com essa informação é muito mais importante. Só que muitas vezes a gente para nesse primeiro momento, eu sei qual é o meu temperamento. E você não consegue evoluir, porque você não entende quais são seus pontos fortes, quais são aqueles pontos que você pode crescer mais ainda. Então, eu tenho me especializado muito nessa área para estar mentorando mulheres, especificamente para que elas consigam crescer no seu negócio na parte emocional. Porque sem a parte emocional estruturada, todas as outras partes ficam fragilizadas. Uau! Já viram, né? Só nessa apresentação quanto conteúdo. E hoje eu convidei a Lê aqui porque eu gosto muito de trazer esses temas, que eu trabalho nessa parte de conduzir mulheres, né, como mentora. Vocês já sabem, e quem não sabe agora sabe, né, mentora de mulheres, muito voltado para negócios, para vendas. E eu percebo que a gente se esbarra toda hora nessas questões, né, emocionais. Muito daquilo que eu ensino vem da parte da autoconfiança, da gente acreditar em quem a gente é, da gente desenvolver habilidades e enxergar. Só que eu percebo que tem coisas que são mais profundas. E me percebo também, né, como você diz, né, por me perceber, eu
vou buscando estudar. Então eu também me percebo e entendo o quanto nós mulheres muitas vezes estamos ali travadas, paralisadas por muitas questões emocionais que nós nem sabemos. Nós não temos conhecimento, nós não temos o autoconhecimento, que é muito falado, mas na prática nem sempre é praticado, e não acredito, né? Me corrija se eu estiver errada. Que é porque a pessoa não quer, é porque às vezes ela acha que sabe e ela não sabe. Hoje você, como estudiosa, estudando, né, se formando aí uma mentora, uma mulher que trabalha com esse conteúdo, quanta informação você deve estar descobrindo. Então imagina eu aqui também achar que eu sei, talvez eu não sei. Então eu acredito que nessa jornada, né, da gente se tornar mentores, professores, conduzir pessoas, a gente tem que estar se desconstruindo e construindo o tempo todo. Perfeito. Né? Porque você aprende, aí tem coisas que você tem que desaprender e assim a gente segue. Então hoje, Ale, pra gente já começar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouco mais por que você hoje buscou esse novo conteúdo, né, dos traumas femininos. O que você entende dentro desse conteúdo que você pode trazer de clareza para quem está ouvindo e nos vendo, que vai falar, nossa, eu sinto isso, nossa, eu me vejo nesse lugar, para a gente já começar a trazer clareza no início do programa, né, para as pessoas entenderem o que a gente vai conversar, entenderem que elas podem estar passando por esse momento. Então eu queria que a gente começasse por aqui. Pode ser? Ótimo. Sim, então, tá trauma ótimo. É um assunto imenso, mas acredito que a gente consiga, né, trazer coisas valiosas aqui para as suas espectadoras. Você falou uma coisa que é a primeira postura que qualquer mulher precisa ter. Qualquer mulher que quer ser empreendedora, entender que a vida dela é o primeiro empreendimento que ela precisa investir. A postura de aprendiz. Quando a gente acha que sabe tudo, a gente se engessa, a gente para de enxergar as coisas, a gente para de crescer. Então, a primeira coisa que eu destaco da sua fala é isso: estar nesse lugar de aprendiz é primordial. Gente que tem 20 anos, que tem empresa de 50 anos, se parar de aprender, a empresa vai parar de crescer. Então, a primeira coisa que a mulher precisa entender é aprender. E o autoconhecimento, ele é só uma parte. O autoconhecimento, ele precisa estar associado a uma ação. Se eu não parto para a ação, me autoconhecer não vai servir para nada. Infelizmente, o autoconhecimento ele caiu na banalização. Quando a gente começa a repetir muito uma palavra, infelizmente a gente acaba se acostumando a ouvir essa palavra e perde um pouco a curiosidade. E o valor também. Né? Exatamente. Então, esse autoconhecimento, para essa mulher que quer crescer, é estar ouvindo também, estar com esse ouvido atento, mas se ouvir, se perceber e desejar aprender. E quando a gente fala de traumas femininos, a gente fala de coisas extremamente importantes. A gente fala de coisas que muitas vezes a gente não está nem no nível da consciência. O nosso corpo, ele é o nosso maior sinal. Muitas vezes a gente está diante de uma pessoa, diante de uma situação, a gente sente um desconforto, a gente não sabe o que é, por quê? Porque o trauma, ele está inscrito no nosso corpo. A nossa memória pode esquecer. Pode ser uma coisa que aconteceu lá quando você tinha 3 anos, 5 anos. Você pode não lembrar mais do fato, mas o seu corpo lembra. Por isso, quem está trabalhando com trauma agora, né, os terapeutas informados em trauma, a gente está trazendo para além da fala, a gente está trazendo para o corpo. Porque quando eu só falo, eu não consigo avançar, porque eu não consigo ultrapassar aquilo que eu senti. Então, o que é um trauma? O trauma é algo que aconteceu. Pode ser uma batida de carro, um acidente que você estava no carro, você estava no ônibus. Pode ser uma pessoa que gritou com você e aquilo te magoou muito. Você pode ter sido humilhada diante de algumas pessoas. Então, trauma é sempre um fato que acontece. A forma como você interpreta que é o X da questão. Vou voltar no exemplo do acidente. Tinha várias pessoas nesse acidente. A forma como cada um vivenciou isso é única. Para você, isso vai estar num lugar diferente, porque você é única, você é complexa. A gente precisa ter clareza disso. Então, quando houve esse acidente, pode ser que uma pessoa, 1 mês depois, ela já esteja andando de novo de carro, andando de novo de ônibus, a vida esteja acontecendo. E para você, você pode, de repente, nunca mais querer dirigir. Você pode ficar com medo de viajar. Porque o que acontece, o fato em si, ele só vai traumatizar de acordo com como você perceber. O que faz a diferença é como você percebe o fato que aconteceu. Então, você tem que... Vamos lá. Vambora. Então, eu preciso
voltar dentro da minha história, dentro dessa vivência, para eu perceber o que aconteceu. Porque tem coisas que acontecem que a gente não percebe. Exatamente. Né? Naquele momento, às vezes, passou batido. Mas você criou um trauma. E seguiu. Mas aquilo pode te afetar lá na frente. Seria isso? Seria isso também. Porque o trauma, o que vai acontecer que vai caracterizar o trauma? É a partir do momento que você fica presa naquilo, você não consegue avançar. Porque você pode muito bem aconteceu uma separação, seu negócio faliu e você conseguiu continuar a sua vida. Ou seja, aconteceu aquele fato, mas você conseguiu continuar a sua vida. O trauma, não. O trauma te deixa presa naquele evento. Você não consegue avançar, ele te machuca tão profundamente que você não consegue avançar. Então, você como mentora de mulheres, você observa que muitas mulheres têm muito conhecimento, elas sabem o que fazer, mas elas não conseguem fazer. Por quê? Elas estão bloqueadas emocionalmente. Se elas não olharem para a sua parte emocional, tentar entender. Alessandro, o que é esse bloqueio? É quando você não consegue avançar. É quando você faz, não vê fruto do seu trabalho. Você está preso numa procrastinação. Você planejou a semana inteira, você sabe exatamente o que você precisa fazer, mas você não consegue colocar em prática. Tenha alguma coisa emocional te bloqueando. E isso pode ser um trauma ou pode ser alguma outra coisa que aconteceu que também te feriu. Mas a gente desmistificar o trauma é muito importante. O trauma, enquanto um evento, ele vai nos ensinar que algo nos feriu. Mas se a gente não olhar para isso com carinho, com afetividade e também com conhecimento, pode ser através de uma terapia, pode ser através até de outros profissionais, para você olhar para isso e entender, ok, isso aconteceu comigo e agora eu preciso avançar. Por que isso ainda me machuca? Se você não olhar para isso dessa maneira, você vai continuar remando contra a maré. Você vai continuar nessa frustração, você vai continuar nesse lugar que você não consegue crescer. O trauma te deixa presa, você fica ali naquele evento, você revive aquilo e muitas vezes não é de forma consciente. É isso, acho que é isso que eu queria falar. Se a pessoa, ela sempre vai ter consciência ou não. Nem sempre. Aí ela vai precisar de um profissional para ajudar ela a voltar nesse lugar. Porque ele pode estar num ponto cego, num lugar que você sozinho não consegue enxergar. Por isso que muitas vezes você fala com uma amiga, você fala com alguém que te conhece e isso não resolve, porque essa pessoa não traz um contraponto, ela não tem um conhecimento específico para que você consiga voltar nesse ponto, olhar para isso de maneira diferente. Não é que você vai olhar para aquilo que aconteceu para o passado e vai, tudo bem, isso aconteceu e eu tenho que continuar. Aquilo que aconteceu você não pode mudar, mas você pode mudar a forma como você olha para isso. E é aí que é a grande virada, quando você olha para isso de um lugar que não é mais um lugar de dor. Ok, eu passei por isso, o que fizeram comigo doeu muito, eu não merecia, mas a minha vida daqui para frente merece ser melhor, merece avançar. Quando eu consigo fechar esse ciclo com as ferramentas certas, eu avanço. Mas não é só falar, né? Tem que ter um apoio, um acompanhamento. Exatamente. A gente tem evoluído muito nesse sentido, né? A gente tem pesquisadores maravilhosos, né, profissionais no Brasil, que têm trabalhado com trauma, têm desmistificado essa questão do trauma, trazido muita informação, mas deixando muito claro que só falar não adianta. Muitas terapias, inclusive, elas estão utilizando ferramentas corporais, porque você precisa restaurar o seu senso de segurança. Quando você está nessa situação emocional bloqueada, você está num lugar que você vive como se tudo te oferecesse perigo. Nosso estado normal é a gente estar em segurança. De vez em quando, a gente vai estar em estado de sobrevivência, que é esse estado em que você sabe que o perigo está chegando. Isso é natural do nosso corpo. A gente precisa que o nosso corpo nos alerte quando o perigo está chegando, para que a gente consiga se defender. Mas quando eu fico nesse estado de alerta o tempo inteiro, aí que é o problema. Porque eu acho que tudo é perigo, tudo é medo. Tudo, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de dar errado. Eu não vou fazer isso porque eu acho que vai dar errado. Então, o tempo todo a gente precisa estar assim, eu quero restaurar o meu senso de segurança.
E aí esse senso de segurança ele só é restaurado com as ferramentas certas, quando eu justamente alio essa fala, eu trago para a consciência, mas eu ancoro isso no meu corpo. Eu posso estar usando aqui algumas palavras, mas é para a gente também aumentar o nosso vocabulário. Sim. A gente precisa ter um repertório para que a gente entender melhor as coisas. Então, eu falar é muito bom, mas só falar não adianta, porque o meu corpo, né, a minha neurobiologia, ela precisa estar restaurada, o meu senso de segurança. Eu preciso sair desse estado de medo constante e voltar para o meu estado de segurança. E o estado de medo, ele precisa ser esporádico, ele precisa ser quando eu vou atravessar a rua, quando eu vou fazer... Precisa existir. Precisa mas existir. Não te dominar. Mas ele não precisa dominar e ser ele o tempo inteiro. É por isso que muitas vezes você está estressada, você está com medo de tudo, você fica nessa frustração de não conseguir fazer nada, porque você está o tempo todo, o que era para ser pontual, você está vivendo no máximo, você está em alerta máximo. E aí você confunde o que é perigo e o que não é. Então, uma situação que você é convidada para fazer uma apresentação, você rejeita, porque senão eu vou passar mal na hora, eu vou ter medo, as pessoas vão me julgar, eu não vou conseguir fazer. Porque a gente está o tempo todo nesse lugar de perigo que não é saudável, porque isso estressa o seu corpo. Você vai ter dor de cabeça, você vai ter uma série de doenças, né? Pode acontecer de ter doenças autoimunes. Tanto é que as mulheres são as campeãs em doenças autoimunes. O que são as doenças autoimunes? O seu corpo, ele está degladiando com ele mesmo. Ele está brigando com ele mesmo por conta desse estado confuso, né? Falando aqui palavras mais comuns agora, porque o tempo todo ele está ali tendo que ficar nesse alerta e quando se percebe a gente está com uma doença autoimune e aí realmente tem que ir para um tratamento medicamentoso. A doença autoimune não tem cura, infelizmente, mas Sim. tem tratamento, a gente consegue ter qualidade de vida, mas o fundo é emocional. Uau, eu percebo que hoje a nossa parte emocional, ela é algo, acho que é o pilar mais importante, né, para tudo. Porque tudo que a gente vai fazer na nossa vida, tudo que a gente quer, né, a gente precisa estar bem. A gente precisa estar com o nosso emocional forte. Isso não significa que a gente não vai ter problema, não vai ter trauma, não vai ter. Vai ter. Mas essa consciência que, principalmente, né, como a gente está trazendo para esse universo da mulher, a mulher precisa ter que olhar para esse lugar é muito importante, é essencial. Porque a gente entra num looping de trabalho, de fazer. E eu falo por mim também muitas vezes. E que aí a vida vai parar a gente de outras formas. Né? E aí é o que você falou, da doença. Aí a gente tem outras coisas também que acontecem, né? Emocionais. E hoje a gente quer trazer a consciência para que a gente entenda que é mais normal do que a gente pensa. Né? Ter traumas, ter acontecido coisas na nossa vida. Só que hoje a gente tem ferramentas muito mais claras e hoje é muito mais acessível para você conseguir passar por isso. Você não precisa passar a vida toda vivendo, né, esse desafio constante que é o medo, ou é a procrastinação, ou é tantas outras coisas que a Lê pode trazer pra gente aqui também, pra gente ter mais clareza, porque você tem ferramentas, tem profissionais e hoje é muito mais comum falar sobre essas coisas. Antes a gente não queria falar que tá passando por um desafio, que tá sofrendo, que tá chorar, que tá com, né, e aí ficava-se tudo muito mais obscuro. Hoje não, hoje está sendo falado. Hoje a gente está trazendo mais um tema aqui. A Lê também ela fala sobre a comunicação não violenta, que entra também muito de acordo com... Ferramenta maravilhosa. Com o que você está trazendo do trauma agora. Então, tem mulheres como a Lê, tem profissionais, outros e tantas outras pessoas que a gente pode ter acesso para a gente ter mais informação. Então, hoje, a Lê, se a pessoa, como ela pode identificar... Deixa eu reformular a pergunta aqui. Como ela consegue identificar se ela está presa em um trauma? Para quem está ouvindo e vendo a gente hoje, né? Tem alguma característica, algum sentimento? Você falou do medo, né? Muito medo e tal, olhar para isso, pode ter alguma coisa ali que está precisando ser vista e mexida, né? Mas tem outras questões que você pode trazer como pontos aqui, ou pontos comuns que as mulheres vivenciam muito hoje e que a gente percebe que são traumas que foram deixados, né, durante a vida, ou durante um caso específico. Um exemplo muito comum é a repetição de padrões. Não. Quando você repete padrões,
né? Você se relaciona sempre com as pessoas do mesmo perfil, né? Ou então você começa um relacionamento, quando ele começa a ficar sério, você pula fora. São vários sinais que a gente pode observar, né? Quando a gente tem dificuldade de dizer não. Nossa. Esse é clássico. Então, assim, no trabalho, você ser sempre aquela pessoa que não consegue se colocar numa reunião, porque você acha que a sua opinião não vai ser respeitada, não vai ser ouvida. Então, provavelmente, a sua voz foi silenciada. Então, você tem muitas opiniões, mas você não consegue levantar a mão na reunião. No relacionamento, você é sempre a pessoa que cede. Então, é observar os padrões. Como que são os seus relacionamentos de trabalho, amorosos, de amizade? Como você se relaciona com o dinheiro? Se você, né, acha, é tudo caro, ou você, pelo contrário, você compra uma série de coisas. Como que você se sente depois que você fez aquela compra? Né? Como você se sente depois que você teve um dia de trabalho? Ou como você se sente depois que você teve um encontro e só a pessoa falou e você não conseguiu falar nada? Então, é olhar para essas coisas, quais são os padrões que se repetem e como você se sente depois das situações. Você é um tipo de pessoa que, numa discussão, você não fala nada e depois você fica dias remoendo. Queria ter falado isso, queria ter falado aquilo. Então, são coisas que a gente vai observando, não é nada assim fora do normal. São coisas do nosso dia a dia. O segredo está no nosso dia a dia. Olhar para a nossa rotina, como a gente acorda, como a gente faz as primeiras escolhas da manhã, o que a gente prioriza, se a gente está na nossa lista de prioridade ou não. Quais são as escolhas que a gente tem feito? É sempre todo mundo em primeiro lugar e você em último? Então, são coisas que a gente precisa observar para se entender. E quando você traz, realmente, a gente está no momento que os estudos avançaram muito. E que a mulher tem mais voz e ela consegue entender uma série de coisas que antes ela não podia entender. Antes ela achava que a vida dela ia ser só de uma maneira. Ela ia crescer e morrer de uma maneira. Hoje ela entende que ela pode ter várias possibilidades. Não é porque você fez uma faculdade de administração que você tem que morrer administradora. Você pode fazer uma série de outras coisas, ter 2, 3, 4 faculdades. Você pode empreender e pode continuar na CLT. Tem uma série de possibilidades. E a gente também foi olhando para essa questão emocional porque a vida se impôs. As questões emocionais foram aparecendo, foram crescendo, principalmente depois da pandemia, e que a gente precisou olhar para esse lugar, porque é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, e que as pessoas não dá mais para fingir que isso não está acontecendo. E que bom, porque quando você fala sobre essas questões, você pode mudar, você pode ouvir, você pode fazer modificações, você pode aprender com isso, e tudo que tem nome, que ganha materialidade, passa a existir. E se passa a existir, você pode agir, você pode fazer alguma coisa para modificar. Você pode fazer escolhas diferentes. Até então, a mulher tinha escolhas muito restritas. Limitadas, né? Muito limitadas. A própria criação, a forma como nós fomos criadas, limita muito, porque a criação tem um recorte de gênero que a gente não pode ignorar. A mulher, a menina, ela é criada para ser doce, para ser boa, para ser favorável. Então, assim, não pode falar alto, senta direito, você não pode gritar. Sentir raiva, então, raiva é uma emoção que ela é totalmente negligenciada na menina. Porque sentir raiva é feio. Como que você pode sentir raiva? Então, ela não pode ser aventureira, né, de querer fazer coisas... Exatamente, ela é podada. Enquanto o menino, não. O menino, a raiva dele é legitimada, mas compensação, as emoções que desenvolvem, né, essa questão toda da empatia, do cuidado, ela é suprimida, porque o menino não pode chorar, você não pode mostrar fraqueza, você não pode mostrar frustração, tem que ser o menino forte, tem que ser o menino que sobe na árvore primeiro. Então tem que ser aquele que brigou na escola e tem que ser o que bateu, ele não pode ser o que apanhou, senão ele é covarde. Então a gente tem coisas boas e ruins dos dois lados, que a partir do momento que a menina ela pode experimentar essas emoções, que a gente diria que são emoções mais afetivas, do amor, do carinho, de ser mais cuidadora, mas também a parte ruim é que ela vive isso de uma maneira que ela tem que dar.
E ela não necessariamente precisa receber. Por isso que a mulher tem uma característica tão cuidadora. E ela se coloca em último lugar. Sempre. Já o menino vai ter a força, ele vai vencer a raiva, que é uma emoção extremamente pertinente, que nos ensina. A raiva é uma mensageira, a raiva é energia. Que quando você está com raiva, você consegue realizar coisas, uma raiva bem canalizada. Né? Aconteceu alguma coisa com você, você pode levantar isso de uma bandeira. Né? Aconteceu alguma coisa com você, né, um exemplo de você teve um parto muito traumático, isso te deixou com muita raiva, porque você queria ser tratada com humanidade. Você pode ser aquela que vai levantar a bandeira de partos humanizados, aquela que você tem o direito de ter um tratamento digno para você e o seu filho. Agora, quando o menino ele é negligenciado de vivenciar a afetividade, ele vai ser aquele que vai ter dificuldade de falar sobre o amor, que vai ter os relacionamentos de uma forma muito utilitária, vai ter dificuldade de ver o ponto de vista do outro, né? A nossa sociedade, ela é patriarcal e machista, ela não é à toa. E agora, que bom, acho maravilhoso, enquanto mãe também de um menino, dessa coisa de poder desconstruir e a gente poder passear entre as emoções de uma forma muito mais natural, entendendo que todas as emoções são válidas, todas elas nos ensinam coisas extremamente valiosas para a gente ter uma boa vida. Meu Deus, hein? Eu vou disparando. Conteúdo, gente. Eu fico, assim, só pensando, né? E aprendendo, né? Como que é um conteúdo muito valioso. Eu tenho uma história de vida, né? Que você bem conhece. E que eu acho que pela falta de informação, muitas vezes a gente vai criando traumas em outras pessoas com os nossos traumas. Né? Não tem aquela... pessoas feridas ferem pessoas e pessoas curadas curam pessoas. Então, eu vivi na minha situação, na minha vida, muito isso, né? Com a minha filha, né? De não ter essa maturidade, de não entender dos meus traumas ali, as minhas dificuldades. E eu fui vendo, né, ao longo da vida dela também, as escolhas que vão muito de acordo com tudo que você está trazendo. Hoje eu tenho outra informação, né? Então, hoje é diferente, a minha menor é diferente, mas tem coisas que até coisas que você falou e que hoje, bem pouco tempo que eu tô vivenciando e tendo essa clareza, mas que é muito claro o comportamento. Só que a pessoa ainda não tem essa maturidade para entender dos traumas que tem. Mas o comportamento, ele é claro, né? A pessoa que não sabe falar não, vai falar não de repente pra gente. Mas na rua tem situações que não consegue, não vai falar, vai fazer para agradar e vai se arrepender. E vai pagar um preço alto por isso. Inclusive a gente, né, tá passando por um momento desafiador e muitas coisas porque não se posiciona na hora que tem que se posicionar. Não consegue falar o não. Então, quanto a gente pode evoluir uma sociedade, o quanto a gente pode evoluir o ser humano e o nosso futuro para nós que somos mães, mulheres inteligentes e pais também, se a gente buscar esse tipo de informação. Porque aqui a Ale tá falando, a gente começou falando sobre traumas femininos, mas a gente já falou sobre filhos, né? Você já trouxe sobre filhos, sobre homens. Então hoje não adianta mais a gente não querer enxergar o que está sendo esfregado na nossa cara. Porque o preço que a gente paga ali na frente é muito alto. Então olhar para a nossa história, entender os nossos traumas e fazer aquilo que você falou, não, eu fiz isso e tá tudo bem, né? Eu não tinha essa informação, eu não sabia como fazer diferente, mas aí eu preciso de ajuda para seguir e não fazer mais e mudar essa história. E tá tudo bem a gente pedir ajuda, né? Eu tô vivendo esse processo e eu acho a gente ser humilde, é um ato de coragem absurdo. E falar, né? Tem coisas que a gente não sabe ainda. Cara, eu não sei, Ale, vem cá, me ensina, eu tô precisando partilhar isso. E partilhar com alguém que sabe. Partilhar com pessoas que vão poder te direcionar a uma solução real daquilo. Exatamente. Que é ter uma profissional que tem entendimento. Porque é o que você falou. Às vezes você vai falar com um amigo, com outra pessoa. Ela não sabe também, coitada. Ela não tem esse entendimento. Não vai trazer o contraponto que você precisa para evoluir. Exatamente. Porque a gente só vai conseguir evoluir com esse contraponto. Que vai fazer a gente pensar em alguma coisa diferente. Que vai trazer essa reflexão. Então hoje, você acredita, Ale, que para que as mulheres, né, e as pessoas no geral, elas consigam ter relacionamentos mais saudáveis, né, ser mais saudáveis com elas mesmas, né, porque eu percebo também que a gente, ser humano, a gente é muito carrasco com a gente, né, e aí ficar nesse lugar de belisca mais um pouquinho, você fez, você errou, isso atrapalha o processo, né,
Você percebe hoje, com a sua visão de profissional nessa área, que como as mulheres, as pessoas no geral, elas conseguem sair melhor dessa situação, né? Para poder destravar esse medo que ela tem, que às vezes nem ela sabe o que é, conseguir falar um não. E hoje, quando você decide falar não, você é criticado. Porque a maioria das pessoas não sabem falar. Não sabe lidar com a frustração. Isso é uma coisa que eu tenho percebido. Por que quando a gente se posiciona com o não, ou olhando o que é mais importante pra mim do que o que é pro outro, as pessoas têm dificuldade de aceitar? Porque elas não sabem fazer isso. Elas não conseguem fazer, então isso incomoda. E aí a gente muitas vezes vai vivendo do sim, que o sim pro outro é o não pra você, infeliz, pra poder agradar. Então, o que você traz, né? O que você pensa de toda essa realidade? Olha, muitas camadas essa sua pergunta. Várias perguntas muitas em uma só. Muitas perguntas. Primeira coisa, amiga, vem cá. Primeira coisa, você fez o melhor que era possível com as informações que você tinha. Isso é importante, esse entendimento. A gente precisa ter esse entendimento para a gente não se chicotear mais uma vez. E não importa se tem 10, 20, 30 anos, a gente sempre pode fazer diferente daqui para frente. E isso que tem que nos mover. Exatamente. E outra coisa, a gente pode ter todas as informações do mundo. A gente não consegue impedir que os traumas aconteçam, porque a gente não tem controle. Uau. O que a gente faz é se esforçar ao máximo para que isso aconteça menos possível. Porque exercendo a maternidade, exercendo o amor, exercendo a vida, a gente vai ter esses momentos, porque várias vezes a gente também vai precisar de ajuda. Então, a primeira coisa é, você fez o melhor que você podia. E isso é louvável, certo? Obrigada, agora vamos para muitas perguntas. Eu acho que quando você decide quebrar o ciclo, você já está à frente de muita gente. Então, a partir do momento que você falou, não quero repetir esse ciclo. É forte, hein? Eu quero ser a primeira pessoa da minha família que vai criar os filhos diferentes. Eu quero ser a primeira milionária da minha família. Eu quero ser a primeira pessoa que vai sair desse bairro. A primeira pessoa que vai ter faculdade nessa família. Eu quero romper esse ciclo. Quando você tem essa consciência, você já está muito à frente. Porque você já enxergou que dá para ser diferente. Que você não precisa reproduzir, que você tem possibilidades. Isso já é gigante. Outra coisa, escolher quem vai estar com você, quem vai estar perto de você. As amizades são para nutrir a gente. Se é uma amizade que está me levando em direção contrária que eu almejo, você não vai deixar de falar com aquela pessoa. Mas você pode escolher não estar só com aquela pessoa. Que são as nossas escolhas, a gente precisa ter muita clareza que são as nossas escolhas diárias, pequenas escolhas que a gente vai fazendo e que lá na frente vão ter resultado. Essa clareza é muito importante, porque são pequenos desvios de hoje que amanhã se tornam grandes rombos. Então, estar mais presente cada vez mais na sua vida, essa dificuldade de dizer um não, pode estar muito ligada a essa questão, a gente quer ser amada. Então, quando a gente era pequena, a infância é uma terra que a gente vai pisar a vida inteira. Isso não é bobagem, não é metáfora, não é conversa de mulherzinha. Porque é na infância que a gente forma a base para a vida adulta. A questão é você entender que na vida adulta você não precisa mais viver como se você fosse a criança. Na vida adulta, você pode tomar decisões diferentes que vão te levar para caminhos diferentes. Esse é o ponto-chave que a gente precisa entender. Ah, porque o meu pai me tratava assim, assim, assado. Isso já foi. O que eu preciso fazer para daqui para frente eu ser a pessoa que vai estar no leme? Eu ser a pessoa que vai estar dirigindo a minha própria vida? É muito confortável estar nesse lugar de estar culpando. Ah, que foi minha mãe, que foi meu pai, foi minha tia, porque eu vivi isso, vivi aquilo. Isso faz parte da sua história. Isso é importantíssimo. Você não vai negar isso. Mas é você ter a visão que daqui para frente é com você. Daqui para frente, essas decisões são de uma mulher adulta, de 30 anos, de 35, de 40, de 50, de 60. Só que essa maturidade vem muito dessa humildade. Preciso fazer uma terapia? Eu não preciso. Eu preciso evoluir. Será que para evoluir uma mentoria? A mentoria hoje, ela não é um artigo de luxo. É você entender que tem alguém que já andou um pouco mais na estrada, que enxerga mais coisas que você e que ela pode te auxiliar. Porque muitas vezes você não vai enxergar.
a gente não foi educado, não foi ensinado para olhar para si. A gente foi educado para olhar para fora, a gente foi ensinado a pensar sempre no outro. Então, eu volto para essa questão do não. Eu quero pertencer, eu quero ser amada. Então, se eu entender que se eu falar sim para você sempre, você vai me amar, essa vai ser a minha linguagem a vida inteira. Porque a gente quer pertencer, a gente quer ser amada, a gente quer ser querida, a gente quer ser vista. E essa pessoa que está com dificuldade de aceitar o seu não, é justamente porque essa pessoa ainda ela não conseguiu entender que você não precisa. Aí eu pego o conhecimento da comunicação não violenta. Essa pessoa ainda não entendeu que você tem necessidades, ela também tem necessidades e que você precisa atender às suas necessidades. Isso não é egoísmo, isso é clareza. Quando você está atendendo às suas necessidades, disse não para aquela pessoa e disse sim para isso, você está se respeitando. E eu, enquanto esse outro da relação, preciso entender que é direito seu dizer não para mim. Que você pode cooperar comigo, você pode me auxiliar na minha necessidade, mas você não é obrigada. Isso é uma clareza absurda e só consegue quem se bota no jogo. A gente quer o resultado, mas a gente não quer viver o processo. Mas só chega lá na frente bem, com saúde mental, com saúde emocional, quem passa pelo processo, porque é o processo que te forja, é o processo que vai te ensinar quais são os seus limites, vai te ensinar quais são as suas potencialidades. Então, essa clareza, ela é possível, a gente precisa acreditar nisso, que ela é possível. Entender também que no caminho muitas pessoas vão embora, e elas precisam ir embora. Porque elas não vão mais caber nessa nova pessoa que você é. Mas por que que isso dá tanto medo? Isso é forte. Fala de novo, porque isso é uma frase libertadora. As pessoas precisam entender e é doloroso entender. É doloroso. Porque a gente quer agradar e a gente quer ter todo mundo perto. Fala de novo. Então, a gente precisa entender que tem pessoas que vão embora e elas precisam ir embora, porque essa nova versão não cabe mais dessas pessoas. E por que que dói tanto? Porque, às vezes, essas pessoas são pessoas que você ama. E elas não vão te apoiar por quê? Porque elas querem aquela versão antiga. E a pessoa que você é agora, ela já não existe mais. Para uma pessoa nova nascer, a anterior tem que deixar de existir. E você bancar isso é dolorido, mas escolher a si é um ato de amor absurdo. Você escolher a si, a gente socialmente acha que é ser egoísta, pelo contrário. Porque uma pessoa bem resolvida, uma pessoa bem amada, ela é uma pessoa melhor para a sociedade, ela é uma melhor mãe, uma melhor trabalhadora, uma melhor empregada, uma melhor tia, uma melhor amiga. Porque quando você se respeita nesse grau, você respeita o outro no mesmo grau. Só que a gente acha que é egoísmo. Então, assim, quantas mulheres você já ouviu que meu marido não me apoia, minha mãe não me apoia, a minha família não me apoia no meu sonho. Por quê? Porque eles querem aquela antiga, aquela que é familiar, aquela pessoa que está ali. Só que você já não quer mais ser aquela ali, você quer crescer, você tem sonhos, você tem brilho no olho, que não cabe mais ser aquela que diz sim para tudo. Aquela que abaixa a cabeça para tudo, que acha que a sua vontade é secundária, que ela pode esperar. Você tem urgência. Chega a um ponto que a urgência de viver, de você pegar esses sonhos que estão guardados há tanto tempo, virem para fora, ficam maiores que você. E aí você vai começar a construir esses nãos. Tudo bem, a pessoa ficou zangada, isso é sobre ela, não é sobre você. Uau! O que dizer, o que falar sobre isso, né? Sobre tudo isso. Nossa, é muita clareza, muita consciência, dor, né? Como a gente falou, não tem como viver esse processo sem dor, mas é libertador. Quando a gente entende que se colocar em primeiro lugar é também cuidar do outro, respeitar você é também cuidar do outro, a gente caminha num caminho mais libertador. Porque você para de querer o tempo todo agradar, você para de querer o tempo todo, né, dizer sim, sem estar com vontade, e chegar depois ficar mal com esses sims, e mesmo assim você não vai agradar, porque nem Jesus agradou. Então, por melhor que a gente seja, a pessoa tem a lente dela. E a lente dela é sempre de acordo com ela,
com aquilo que é bom para ela e não é com o que é bom para você. Então, quando eu fui trazendo toda essa clareza para minha vida e aí entender que ambientes já não me cabem mais, que pessoas já não fazem mais sentido estar do meu lado, e não é nem porque eu não quero, é porque ela também não quer, né? Porque esse nível de clareza e de consciência, ele até assusta as pessoas. Porque é algo que você precisa estar muito bem com você para você se posturar, né? Se posturar ali naquilo que você pensa, ter humildade para falar, não, mas eu preciso de ajuda, ter humildade para ouvir das pessoas, que como a Lê colocou muito bem, o mentor, ele vai fazer esse processo, né? Hoje eu tenho as minhas alunas, a Lê tem as dela, eu tenho mentoras, mentora, e eu já ouvi muitas vezes coisas que eu não queria ouvir. Mas a partir daquilo eu tive que, né, olhar pra dentro e falar, nossa, eu tô com esse sentimento, eu tô com esse trauma, eu tô com isso. Peraí, que eu vou... Como que agora eu vou, né, mexer nisso aqui pra poder melhorar? E daí vem vindo muitas transformações. Então, Ale, você hoje como uma mentora que ajuda mulheres a passarem por esse caminho, né? Você vê muitos casos, vive muitas situações, mas você vê também, acredito eu, muita libertação nesse caminho, né? Sim, com certeza. O que você vê as mulheres se transformarem a partir desse processo? Tá, deixa eu só voltar numa coisinha da sua fala que eu acho importante, que é essa questão que você traz, né, que cuidando de si você cuida do outro. Quando você diz esse não para o outro, você está mostrando para ele a possibilidade dele pensar sobre alguma coisa. Uma fala muito típica, fulano é assim mesmo. A gente normaliza coisas que não são para ser normalizadas, que às vezes a pessoa é muito ríspida, a pessoa é muito direta, a pessoa machuca os outros e a gente fica meio assim, não liga para fulano não, que fulano é assim mesmo. Isso é algo que a gente não deve fazer, porque a partir do momento que a gente pontua para o outro uma situação, fala, olha, eu sei que você age dessa maneira, mas comigo eu não admito que você seja grosso. Comigo, eu não admito que você faça isso. A partir do momento que eu comunico meu limite, eu também estou dando chance para essa pessoa pensar sobre a postura dela. Porque enquanto está todo mundo concordando, ele não tem a chance de repensar. De mudar, mudar, que essa pessoa que tem essa postura, se ninguém fala para ela, epa, isso aí que você faz não é legal, essa pessoa não tem a chance de mudar. Quer dizer que eu vou falar para ele vai aceitar numa boa e vai mudar? Não necessariamente, mas aí é com ele. Eu estou dando para ele a possibilidade de pensar sobre isso. Ele pode falar, não, vou continuar sendo dessa maneira e pronto, acabou. Ok, a vida dele, a escolha dele precisa ser respeitada. Mas quando eu também sou conivente, eu não estou dando chance. Então, mais uma vez, ilustrando como que quando eu consigo cuidar bem de mim, eu também vou cuidar bem do outro. A gente ter esse olhar. E quando a gente fala em questão de transformação, é você ver pessoas que antes elas não conseguiam tomar decisões e hoje elas conseguem. Quando ela vivia triste, quando ela tinha uma relação com o filho que ela achava que ela tinha que educar batendo, quando ela tinha que, é só o castigo que resolve, e hoje ela entende que a autoridade dela é construída na base do respeito, da empatia, você vê a evolução nessas pessoas e como elas tomam decisões muito mais acertadas. São pessoas que tomam decisões baseadas em coisas que realmente levam elas para frente e não mais uma decisão baseada no medo. E eu gosto de pensar que uma mulher que passa por um processo de transformação, uma mentoria bem feita, era uma mulher antes que tinha medo, que estava presa, bloqueada nas suas emoções, e que hoje é uma mulher que eu falo que tem uma autoconfiança inabalável. Porque ela consegue acreditar em si. O que é a autoconfiança? É você acreditar na sua capacidade. É você acreditar que você é capaz de fazer qualquer coisa. E que as mulheres não acreditam em si. Porque elas precisam muito da validação do outro. Mas quando ela consegue passar por todo um processo, essa autoconfiança dela vira uma autoconfiança inabalável. Ela não precisa mais da validação do outro, ela não precisa mais do sim do outro, porque ela entende que ela é capaz, que ela pode chegar, que ela pode realizar, que ela pode fazer. Que ela tem as ferramentas, e aí eu falo até ferramentas do ponto de vista pessoal, de conseguir alcançar tudo que ela deseja. Aí ela vai ter melhora na autoestima, que aí também não é uma autoestima
baseada se ela se acha bonita ou não. A autoestima é algo muito maior que isso. A autoestima é você se amar, é você parar de se chicotear e você olhar para si com carinho, olhar para si com merecimento. Eu mereço ser feliz, eu mereço ter as coisas que eu almejo, eu mereço sim ter uma conta bancária milionária, né? A relação da mulher com o dinheiro é uma relação muito difícil. Por quê? Porque o dinheiro, ele está nesse lugar de prosperidade, ele está num lugar de avançar. Mas se você vê sempre a quem, você se vê sempre nesse lugar de, ai, coitadinha de mim, eu nunca vou conseguir, eu não vou chegar lá. E também pela sua crença, como você cresceu achando que é o dinheiro. O dinheiro é o mal do mundo, o dinheiro que torna todo mundo egoísta, é o dinheiro que fez o mundo ficar do jeito que está. Pelo contrário, né? O dinheiro, ele pode sim ser um símbolo de prosperidade quando ele é bem usado, quando ele é para fazer as pessoas felizes. Se você puder pagar um tratamento médico da sua mãe, você, sabe, pode botar seu filho numa escola com uma educação que você acredita. Então, sim, ele vai ser bênção a partir do momento que você usá-lo da melhor maneira possível. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, né? Um terceiro item, ele pode ser, eu falei, né, da autoconfiança, da autoestima e a questão também de autoimagem. O conceito de autoimagem, ele é importantíssimo. A forma como você se vê muda tudo. Porque você age da forma que você acredita que você é. A autoimagem é como você olha para si e entende o que você pode realizar, que é para além da autoconfiança. É como você pode alcançar as coisas, como você pode fazer, as escolhas que você pode fazer. Então, o que você pode mudar, né? Exatamente. E a nossa autoimagem, é até curioso, a gente pensa, né? Vamos pensar numa cirurgia plástica. Você tem alguma coisa no seu rosto, no seu corpo que você não gosta. E aí você contrata um profissional e faz a cirurgia. A sua autoimagem, ela pode ser tão forte a ponto de você se olhar no espelho e você não perceber mudança. O médico mostra uma foto de antes e depois. As pessoas que te conhecem, nossa, mas seu nariz é assim, agora está assim do jeito que você queria, para você ver. Teve uma mudança física, mas se a autoimagem dessa pessoa está presa àquela imagem negativa que ela tinha de si, ela não consegue absorver essa mudança. É muito forte isso, essa questão de você ver. A autoimagem, ela é fortíssima. Você já conheceu alguma mulher que é uma mulher belíssima, esteticamente falando, mas que ela se acha feia? Sim. É a autoimagem dela. Com a ela autoimagem mesma. Que ela construiu, você pode falar para aquela pessoa todos os dias e ela não acredita, porque a questão está na forma como ela se vê. Uau, gente, muito conteúdo, muita clareza nesses pontos finais aí importantíssimos. O nosso tempo já acabou e parece que a gente começou agora, né? Porque é um tema que é muito profundo, é o que você falou, né? Tem camadas, é profundo, mas a gente vai trazendo, né, aqui, à medida que a gente vai conseguindo um pouco de cada tema, vai trazendo para vocês acionarem a luzinha, para vocês entenderem, para vocês buscarem. E a Lê tá ali disponível, né, Lê? Como que as pessoas fazem hoje para te achar, para ser atendidas, ser acompanhadas, ser conduzidas com você nesse processo? Bom, qual é o seu trabalho, né? Fala aí para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, que pode se interessar e precisar. Certo, né? Eu estou no Instagram, né, com ale.barretomentora. A gente pode conversar por lá. Mas o meu trabalho, ele está muito dirigido assim para desbloqueio. Eu tenho um trabalho específico de desbloqueio emocional. E aí ali dentro eu tenho vários protocolos que você tá com essa questão, essa mulher que não consegue avançar, que ela sente que tem alguma coisa travando. Se está se sentindo travada, provavelmente você está bloqueada emocionalmente. Já fez vários cursos, não bota nada em prática.
Estude. Eu preciso de mais um curso. Você não precisa de mais um curso. Você precisa mudar a sua mentalidade. Então, especificamente hoje, eu faço as análises de temperamento que já dão muita clareza. Então, eu também tenho um trabalho de acompanhamento de metas, que a gente faz um plano de ação e acompanha ali a sua rotina, dá uma olhada bacana para a sua rotina, que aí ao final, né, essa pessoa, ela chega bloqueada e ao final, como que ela sai? Ela sai com essa autoconfiança, ela sai com essa capacidade de realizar, porque durante o processo ela vê isso acontecer. Não é uma coisa que só no final que ela vai alcançar, não. Durante o processo, ela já sai com muitas vitórias. No primeiro atendimento, essa pessoa já tem vitórias palpáveis. Então, são sessões de desbloqueio emocional. Eu atendo também como terapeuta informada em trauma, que ali é um trabalho específico de que eu vou trazer quais os elementos essa pessoa precisa trabalhar, o que está incomodando ela nesse primeiro momento. A gente parte de um evento, isso está me incomodando muito a forma como eu me relaciono com meu filho, está me incomodando muito a forma como eu me trato, eu sempre acho que eu não mereço nada, eu sempre acho que tudo de pior, que eu nunca vou conseguir avançar. A gente parte desse evento e vai trabalhando cada sessão até essa pessoa evoluir, conseguir sair desse ponto que está prendendo ela e ir para um ponto de evolução, que aí seria uma pessoa mais leve, uma pessoa que consegue lidar com as emoções, porque a vida vai continuar acontecendo, né? A gente não vai ter pílula mágica para parar de doer. Se anestesiar, tem muita gente se anestesiando, mas isso não resolve. Isso é um paliativo que não resolve. Então, o meu trabalho, ele é basicamente, né, ir nessas questões ali com ferramentas. Eu procuro ser muito ética, muito responsável. Quando eu entendo que a pessoa, o que ela precisa é de uma psicóloga, que é de uma terapia específica, ela vai ser encaminhada. O que ela vai trabalhar comigo é o que eu consigo contribuir com a comunicação não violenta, que é uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa, né? Eu comecei pela comunicação não violenta, então eu falo de alguém que viveu, alguém que não conhecia a comunicação não violenta e trouxe isso para a sua vida, e eu sei o quanto eu vou evoluir enquanto pessoa, enquanto profissional. Porque ela vai me trazer uma consciência das minhas necessidades. Ela vai trazer para mim um repertório. O que está doendo? Por que aquela fala da pessoa me incomodou tanto? Por que aquilo que aconteceu eu julguei dessa forma? Então, eu tenho um olhar para julgamento que é diferente, eu tenho um olhar para a escolha do outro, mas o primordial é ter esse olhar para a necessidade. Quando você entende que as necessidades são universais e todas as pessoas estão o tempo todo tentando suprir suas necessidades, você enxerga a vida de outra maneira. E entender também que muitas vezes o ruído, aquilo que machuca, é que as pessoas estão tentando atender a sua necessidade de forma equivocada, de uma forma trágica, né? O termo específico que a CNV usa. E aí sim acontecem os ruídos. Então, para relacionamento, para melhorar relações profissionais de equipe, a CNV é algo fantástico. É algo assim que só quem vivencia sabe como a diferença. Então, hoje você que tem também equipes, que tem empresas, times, faz muito sentido trazer este conteúdo, tá? E para você que busca tudo isso que a Lê falou e mais um pouco, ela tá aqui, uma pessoa que eu confio, uma pessoa que tá comigo, né? Então eu acredito muito no seu trabalho, por isso eu quero agradecer, né, por você aceitar o convite de vir aqui mais uma vez, porque eu vou sempre levantar as bandeiras que eu acredito e que fazem diferença na minha vida. A gente está chegando ao final, mas eu gostaria de pedir que você deixasse uma frase, né, para eternizar esse momento aqui, porque eu digo que o podcast é algo atemporal, ele vai ficar. A gente nem sabe aonde ele vai chegar e quais pessoas vão ouvir e vão ver, vão te conhecer, mas deixa uma frase para essas pessoas. Uau! Que é a qualquer momento da vida, daqui a não sei quantos anos, enfim. Enfim, eu vou reforçar, né, que você olhe para si. Né, você merece ter uma vida melhor, merece ter uma vida maravilhosa, você merece realizar os seus sonhos, então não é egoísmo. Então olhe para si, se dê essa oportunidade, não é porque sempre foi assim que precisa ser assim para sempre. Então você pode fazer novas escolhas, você pode ter uma vida diferente daquilo que você viveu, então se escolha, né? Peça ajuda, pedir ajuda é um ato de extrema coragem. Então, assim, a gente fala que as mulheres são guerreiras, agora falando diretamente para as mulheres, mas quando a gente se coloca nesse lugar de ser guerreira, a gente muitas vezes está escondendo a nossa dor.
Então, que a gente se coloque, sim, nós somos extremamente capazes, mas pedir ajuda é um grande ato de amor por você mesma. Uau, gente, essa mensagem profunda, né, como tudo que a gente falou aqui hoje, espero que tenha feito e vá fazer a diferença na vida de cada um que nos ouviu. Quero reforçar para que você compartilhe esse conteúdo, porque é um conteúdo muito rico, é um conteúdo que talvez você nem nunca ouviu, mas que hoje pode mudar a sua vida, ou pode abrir uma porta para que você comece a mudar a sua vida, comece a mudar os seus relacionamentos, comece a mudar o seu empreender, o seu negócio. Então, compartilha. Segue a gente no Instagram, Sucesso Delas Cash. Se inscreve no canal para não perder nada. Sucesso Delas Cash. Nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, tá? E no Instagram com alguns trechos dos melhores momentos dos nossos encontros. E eu quero também agradecer mais alguns patrocinadores que fazem parte dessa jornada comigo. Lagos Macaense Offshore. Na Lagos Macaense você vai encontrar tudo para sua obra. Offshore, na sua casa, na sua sala, onde você quiser. A dor de cabeça da obra com eles vira alívio e tranquilidade. Agradecer também a AV Perfumes, uma parceira. E eu sempre costumo dizer que o perfume marca a nossa presença. A AV Perfumes são perfumes artesanais desenvolvidos ali com muito carinho e cuidado para que tenha ali a melhor fixação e para que você registre a sua presença com aquela fragrância que mais te representa. Quero agradecer também a você que esteve comigo aqui até agora e a Palmer Fruit, que está com a gente aí, que traz da roça para sua mesa qualidade e saúde. Obrigado aos meus parceiros e você que deseja também se associar a nós, ser um patrocinador do Sucesso Delas Cash, é só chamar no direct ou por algum meio aí, me chama e a gente conversa. Muito obrigado, uma boa noite. Todas as quartas às 18, episódio novo.